Olá, pessoal! Dando continuidade aí às nossas aulas de Arduino, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona um LED e como que calcula o resistor para o nosso primeiro projetinho aí de LED piscante com Arduino, tá bom? Vamos lá? Então eu trouxe para vocês aqui, ó, qual que é o significado de um LED, que é o diodo emissor de luz. Geralmente esse é o primeiro componente que a gente utiliza para poder aprender Arduino, porque é o componente mais simples, um dos mais baratos e que sempre vem com os kits aí que a gente compra, tá? Um LED nada mais é, pessoal, do que um emissor de luz, né? Ele é utilizado para sinalizar, utilizado em semáforos, utilizado para uma sinalização, algum aviso, né? Emissão de luz mesmo. E o LED, quando ele foi criado, o mais interessante dele é que ele proporcionou, né, uma redução significativa no consumo de eletricidade. Então, essa tecnologia, o consumo dela de eletricidade, ela é bem mais baixa do que uma lâmpada convencional e outros tipos de tecnologia para iluminação que tinham aí no mercado. Uma coisa muito importante da gente saber sobre os LEDs, pessoal, é que eles são chamados de diodos. O que significa ser um diodo? É que eu só deixo a corrente elétrica passar num sentido. Então, o símbolozinho de um LED, que é esse daqui, ó, ele sempre tem uma barreira de um lado. O que significa? Que a minha corrente convencional, né, que sempre vai do lado positivo para o lado negativo, ela só vai poder passar realmente no sentido dessa setinha. Se a corrente tentar voltar para o outro lado, ó, ela vai encontrar uma barreira física e não vai passar. Então, os diodos, esse diodo, o LED, ele é especificamente um diodo para emitir luz, mas outros diodos que não emitem luzes, eles também funcionam para poder proteger circuitos elétricos, não deixar que a corrente elétrica volte num sentido que não é desejado e queime alguma coisa, tá? O que a gente tem que gravar sobre os LEDs? Eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que gravar qual que é o lado positivo dele e o lado negativo, porque se eu colocar o LED do lado errado no meu circuito, ele não vai acender e eu vou achar que ele queimou, que tem algum problema. E nem sempre é isso, ele simplesmente está ali invertido, a corrente não está passando nele, ele barra essa corrente e, consequentemente, ele não acende. Então, pessoal, o LED ele tem o seu positivo com uma perninha maior do LED e o seu negativo com uma perninha menor do LED, tá bom? Ah, meu LED veio cortado, ele está com as duas perninhas do mesmo tamanho. O que vocês vão olhar? Vocês vão olhar o chanfro dele. Quando ele está cortado, aqui, ó, se vocês verem, ele está cortadinho nessa imagem, é o lado negativo. E o lado que ele está redondinho é o lado positivo. O lado positivo sempre virado para o positivo do nosso circuito e o negativo sempre para o negativo do nosso circuito ou GND, tá? Então, negativo cátodo, positivo anodo. E aí, pessoal, o que acontece? Por que a gente tem que ter bastante cuidado aí com os nossos LEDs? Os nossos LEDs, esses LEDs que a gente compra da China e que vem nesses kits de Arduino, eles são desenvolvidos para poder operar em uma faixa de tensão, que geralmente varia aí, ó, para o vermelho de 1,8 volts para até 2 volts. No caso do branco, atua com uma tensão mais alta, 2,5 volts até 3 volts. E o que acontece? No Arduino, eu tenho duas fontes de tensão. Ou eu tenho 3,3 volts, que é fixa, ou eu posso escolher uma portinha para me dar 0,5 volts. Então, se eu ligar uma portinha de 5 volts direto no meu LED, eu vou fornecer uma tensão muito mais alta do que ele pode suportar, tá? E aí, a corrente vai ser bem alta, vai ser quase infinita, né? A resistência de um LED ela é muito pequena. E aí, eu vou queimar o meu LED. Então, qual que é a solução? É a gente sempre colocar um resistor junto com um LED toda vez que a gente for montar o nosso circuitinho com o Arduino. E o que é esse resistor? Vocês vão ver que o resistor é um componente eletrônico, esse componentezinho que está mostrando aí na tela, e ele é utilizado como um limitador de corrente elétrica, né? É um dispositivo elétrico muito utilizado na eletrônica, como finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito, igual está escrito aí para vocês na telinha. Ele também pode ser utilizado, tá, pessoal, para transformar energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Então, a gente pode utilizar para poder
transformar mesmo, né, energia elétrica em térmica, mas não é o intuito dele aqui ao ser utilizado com Arduino, ao ser utilizado dos nossos circuitos, tá bom? Ah, Carla, beleza, mas como que eu calculo o valor de resistência que eu vou colocar no meu LED, ó, para ficar, deixa eu mostrar o circuitinho aqui para vocês, ó, para ficar bonitinho assim, ó. Como que eu vou calcular esse valor de resistência para o meu primeiro circuitinho com o Arduino? Bom, vou falar aqui para vocês como que a gente calcula. Aqui eu tenho um LED vermelho e eu sei que ele só atua na faixa de 1,8 volts a 2 volts e que a corrente máxima que pode passar por ele é 20 mA, senão ele queima. Se eu sei, tá, pessoal, que o meu VCC do Arduino, a tensão que eu vou ter disponível são 5 volts e que o meu GND, o meu negativo do Arduino, são 0 volts, e eu sei que aqui eu dividi em 3 partes do circuito, V1, V2 e V3. Se eu sei que de V2 para V3 eu vou poder ter no máximo 2, o que eu faço? 5, que é essa tensão em V1, certo? Tensão de V1 aqui, ó, 5. Menos 2 que eu tenho que ter aqui, ó, entre o meu 0 e esse V2, vão me dar 3 volts. Então, eu vou ter que 3 volts vão ter que decair aqui nessa minha resistência. Então, o que eu faço? Resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, eu tenho que os meus 3 volts vão ter que ser sobre... Qual que é a máxima corrente permitida? 20 mA. 3 sobre 20, eu tenho ali uma resistência de 150 ohms. Nossa, mas eu vou ter que ficar fazendo essa conta toda vez que eu for colocar um resistor pro meu LED? Não, pessoal. Vocês podem pegar aí e trabalhar qualquer um dos LEDs que vocês forem utilizar aqui, ó. Como os outros trabalham às vezes até com tensão maior, tá? Mas a corrente deles ali máxima é sempre a mesma. Se você usar qualquer resistor acima de 150, tá bom. Você não vai queimar o seu LED. Então, pode usar resistor de 200? Pode usar de 300? Pode usar de 350? Pode, tá? Não vai dar muita diferença, não vai queimar o seu LED de jeito nenhum. Você só não pode usar um resistor menor que esse, tá? Se você usar o 100, um resistor de 100, uma hora vai queimar seu LED, tá? Ou se você usar menor do que isso, ou ligar o LED direto, uma hora ele vai queimar. Então, o que eu falo, o que eu aconselho? Pega sempre um resistor maior que 150, menor que 400 ohms. Por que menor que 400 ohms? Porque senão sua resistência vai ser muito alta e o seu LED não vai brilhar quase nada, tá? Ah, beleza! Então, a gente já sabe aí que a gente tem que usar um resistor para poder colocar com o LED no nosso primeiro circuitinho. Mas como que eu vou conseguir aí saber qual que é o valor da minha resistência? A gente tem 2 meios, tá, pessoal? A gente tem o meio com o multímetro e a gente tem o meio com a planilhazinha aí, que é o código de cores das resistências. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente aqui o código de cores e na nossa próxima aula a gente vê uma aula bem legal como que a gente usa o multímetro, tá? Se você já souber utilizar, pessoal, pula a aula e já vai direto aí para como fazer o nosso primeiro circuitinho, o nosso primeiro projetinho de Arduino. Então vamos lá, código de cores, como que ele funciona, tá? Eu vou pegar aí o resistor, vou ver qual que é a parte que eu tenho mais distante, tá? Que eu tenho mais espaço, e essa última linha, ela sempre vai me dar qual que é a tolerância, qual que é a margem de erro ali da minha resistência. Sinceramente, pessoal, é muito raro a gente olhar para isso, tá? Então, é a faixazinha que vocês vão meio que isolar ali. Ah, eu tenho um resistor mais preciso do que o outro. Você vai ter aí alguns tipos de resistores que são mais precisos que os outros, mas para os projetos que a gente vai fazer aqui, isso a gente não leva tanto em conta assim. O que vale aqui, ó, são essas faixas aqui. Então, vamos ver aqui, ó, esse primeiro resistor. A primeira faixa dele é a verde. Então, eu tenho aqui, ó, 5. A segunda faixa dele é a azul. Então, eu tenho aqui, ó, 6. 5, 6. E aqui eu tenho uma última faixa nele, antes dessa daqui, que vai ser o quê? O meu multiplicador. Então, eu tenho 56 vezes 10, né? 10 kilo-ohms. Então, eu tenho aí quantos ohms, pessoal?
eu tenho aí 500, né, e 60 quiloohms, beleza? Igual tá aqui. Bom, vamos pegar o segundo. Primeira faixinha, vermelha, 2. Segunda faixinha, 3. Terceira faixinha, ó, mas tem mais uma ali que é o multiplicador. Terceira faixinha, eu tenho 7. Então, vamos ver, ó, 2, 3, 7 vezes 1. Então, eu tenho 237 ohms. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí os nossos primeiros passos, os conceitos principais aí, para a gente poder começar com o Arduino. A gente ainda vai ver como é que funciona o protoboard e como funciona o multímetro. Então, até a próxima aula!